E aí, povo, bom dia. Vocês sabem que essa semana é semana de revisão, né? E aí a gente vai rever um pouquinho dos assuntos da nossa prova, do nosso teste. E o nosso teste a gente vai falar um pouquinho sobre todos os assuntos que eu peguei estão daqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre arte, literatura e seus agentes, como ela se faz, como ela se produz e um pouquinho da linguagem literária também. E a gente tem essa questão de texto e interpretação. Então é por isso que é tão importante a interpretação textual e a gente entender como se faz, como se constrói os textos literários. A gente vai entender também como se faz as interpretações. E aí, arte e representação. A gente já viu que tudo o que tem dentro dos textos, dentro das obras literárias, são uma imitação, uma construção da nossa realidade, uma representação da nossa realidade. Realidade, tudo aquilo que a gente tem, que a gente vê, que está inserido no nosso mundo. Ficção seria a construção de uma outra realidade a partir dessa realidade que a gente vive nos textos, dos romances, nas poesias e tudo mais, certo? E aí essa construção da realidade, ela vem promover pra gente uma reflexão, um encantamento, uma crítica, divertimento e etc. E a partir dessa representação da realidade, a gente tem vários outros aspectos que compõem a construção do nosso texto literário. E aí, a gente vai dizer que a organização desses textos, dessas obras literárias, ela revela um olhar singular do nosso artista. Por isso que eu vou dizer que as obras literárias, elas trazem uma objetividade, uma subjetividade, aliás. Por quê? A gente está trazendo uma transformação da realidade. A gente traz uma visão de uma pessoa totalmente diferente da nossa visão da realidade do mundo. Ou seja, eu sou uma autora. Eu estou escrevendo um livro sobre a realidade da política brasileira. A minha realidade e a minha visão é totalmente diferente da visão de vocês. E aí, eu posso trazer uma realidade e um olhar dessa realidade totalmente diferente da de vocês. E isso torna um texto muito subjetivo. Mais subjetivo vai ficar quando a gente coloca as figuras de linguagem, quando a gente tem a ideia da plurissignificação e quando a construção de fato das palavras ela vai se ter, certo? E alguns sentidos da arte, muitas culturas, elas vão ter uma produção artística ligada à sua ideologia, à sua história e à sua cultura. Desde sempre foi assim. Tanto é que gêneros épicos, elas trazem uma cultura de uma religiosidade grega, que é referente aos vários deuses que existem. Então, da história de como se formou as cidades gregas, a sociedade, como ela se forma. A gente vai ver isso também em Camões, quando ele vai falar sobre a sociedade portuguesa, essa nacionalidade. Então, cultura, história, sociedade, política, identidade, a gente vai ver em todos os textos e todas as obras artísticas e literárias, tá? E o que é arte, afinal? A gente não pode dizer de fato o que é arte, o que é a literatura. Mas a literatura seria a construção e a representação de um belo, que esse belo pode se prolongar em diversas épocas. Pode ser diferente no começo dos tempos da antiguidade. Esse belo, como a gente vai ver, se vocês conhecem a Vênus, né? Seria aquela mulher mais robusta, mais branquinha, mais alva. E aí o século XX a gente tem no romantismo o ideal de belo muito mais subjetivo e muito mais
introspectivo, quando a gente vai ver depois do século 20, 21, um ideal de beleza totalmente diferente. E aí a arte, ela se constrói a partir de um olhar de um autor, de um artista, e a partir das construções que ele acha bonito, do que ele acha ser ideal, de acordo com a sociedade e a história social, política e histórica que ele está inserido, certo? E a recriação de uma linguagem, ela vem a partir disso também. Quando a gente vai estudar, isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente for estudar as escolas literárias, né? As escolas literárias, elas têm uma recriação de uma linguagem. O barroco vai ter uma, o romantismo vai ter outra, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o humanismo, o arcadismo vão ter recriações da linguagem a partir de um texto, como a gente já está vendo os gêneros literários. Os gêneros literários são gêneros que podem ser construídos e podem ser reconstruídos toda vez que passar por uma história, passar por um momento totalmente diferente. Por isso que a gente vai ver todas essas escolas literárias, elas trazem uma característica tanto da escola e também da sociedade que ela está inserida, certo? E aí, outra característica para a gente saber sobre a subjetividade dos textos. E aí, toda criação pressupõe um criador, que filtra, que recria a realidade e nos permite sua interpretação. A arte, desse ponto de vista, é também um reflexo do artista, outro ponto de subjetividade, de seus ideais, de seu modo de ver e compreender o mundo. Como todo artista está sempre inserido em um tempo, em uma cultura, em sua história e suas tradições. A obra que produz será sempre, em certa medida, a expressão da sua obra, da sua época e de sua cultura. E aí a gente da produção artística. Eu vou lendo e vou comentando com vocês pra gente... E tudo isso que eu tô lendo aqui tem no caderno de vocês, tá? O contexto de produção de uma determinada obra pode nos dar muitas pistas sobre seu significado e sobre suas intenções de quem a produziu. Se a arte nos revela uma maneira de ver o mundo, cada artista revela seu olhar para a realidade de seu tempo, selecionando elementos que recria em suas obras. História, cultura, ideologia, religião são alguns dos fatores que fazem parte do contexto do artista e contribuem para moldar seu olhar individual. Nesse sentido, podemos identificar nas escolhas que realiza indícios reveladores desse contexto. E aí a gente tem um público, como eu vou dizer para vocês, não existe arte, não existe literatura e não existe um resultado literário, um resultado reflexivo, reflexivo, provocador, se não tiver o olhar do leitor também. Então é por isso que é muito importante a gente ter esse olhar crítico a partir das obras e as produções literárias e artísticas, tá? E a linguagem ela vai variar. A linguagem ela vai variar de acordo com as escolas literárias, por exemplo. Vai variar de acordo com cada característica dos gêneros literários. Vai variar de acordo com a história em que o autor está inserido, mas propriamente dita, a linguagem da literatura, ela é subjetiva, ela é densa, ela vai trazer figuras de linguagem, ela vai trazer vários sentidos conotativos, né? Que aí já avançando pra gente, vamos lá, deixa eu ver aqui. Sentido conotativo é aquele sentido de atribuição de outros significados para aquela palavra. Então, uma palavra, ela vai ter o seu significado principal, mas a partir da construção literária e semântica e linguística daquele texto, ela vai trazer outro significado por conta daquele contexto lá. E o sentido denotativo, já explicando a diferença entre as duas, o sentido denotativo é aquele sentido mais literal, que é mais encontrado nos gêneros textuais, certo? E aí,
Agora, estrutura, que se desenvolve uma estrutura. Cada texto ele vai trazer um espaço onde ele pode ser vinculado. Revistas, jornais, revistas científicas e tudo mais, tá? O meio também, o suporte ao qual ele se apresenta. E aí a gente vai ter outros aspectos, né? Muito do significado das intenções de quem produziu uma obra de arte pode ser revelado pelo reconhecimento dos vários agentes que contribuíram para a criação, o artista, o contexto em que o artista viveu, o público para o qual a obra foi criada e ainda a linguagem e a estrutura que foi produzida e seu contexto de circulação, né? E tudo isso essas são as principais características e principais agentes que contribuem para a criação de uma obra literária, certo? O artista, o contexto, o público, a linguagem, a estrutura e o contexto de circulação. E aí, a arte da literatura, como acontece com várias artes, toda a sociedade, todas as culturas, em todos os tempos e lugares, reproduziram literatura em sua forma oral e escrita. Isso eu já expliquei para vocês agora em pouco, né? Função do texto literário, ele traz uma reflexão. A partir da construção desses textos, a partir da construção de todos os sentidos dele, ele faz com que você, através disso, reflita, né? Quando um autor fala mamão com açúcar, ele não quer dizer mamão com açúcar, ele quer dizer outra coisa. O que é que significa mamão com açúcar? Que vai fazer você pensar até chegar nesse significado, até chegar nessa reflexão, que é o intuito desse autor. Literatura pode nos oferecer um descanso dos problemas cotidianos, quanto nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. A literatura provoca a nossa reflexão, eu já expliquei para vocês agora há pouco. A literatura diverte. A partir desse mundo que ela cria, ela faz com que a gente pense e a gente conheça lugares que a gente não conheceria. A literatura nos ajuda a construir nossa identidade. Através de cada texto, a gente vai trazendo pra gente outras realidades. E através dessas realidades a gente pode ver o que é certo e o que é errado, e a partir delas a gente construir o que a gente pensa e o que a gente é. Denuncia a realidade. Através desses pontos, a literatura ela pode trazer com ela um momento mais reflexivo, político, histórico, social também, né? Pacto com o leitor. E quando eu digo pacto com o leitor, não existe literatura sem leitor. Então não existe a finalidade literária sem o autor, sem o leitor, aliás. Não existe literatura sem o leitor. Não adiantaria um Machado de Assis, por exemplo, fazer todos os livros se ele não acreditasse que alguém leria. Então não existe literatura sem o leitor. Então é basicamente isso. Tudo o que eu falei para vocês está no caderno. Leia, eu não vou passar atividade, porque é um momento de revisão e vocês vão estudar e a prova já é semana que vem. E aí, qualquer dúvida que vocês ainda estiverem, vocês podem falar comigo e a gente sana, certo? Beijo pra vocês.